Fala, meus amigos, bem-vindos a este canal, mais um vídeo aqui. Na verdade, né, seguindo aquela sequência de vídeos acerca das doutrinas elementares de Cristo Jesus, que estão lá em Hebreus 6. Nós já falamos aqui da introdução, falamos também do arrependimento de obras mortas, e hoje nós vamos falar sobre a fé em Deus. Eu te aconselho a assistir os 2 primeiros vídeos, eles são curtinhos, mas vai te dar aí uma visão um pouco mais ampla, para que você possa ter o ensino completo, né? Claro que aqui também é só uma introdução, digamos assim, né? Um pouco com a minha própria visão, mas é só um pontapé inicial para você iniciar o seu estudo profundo nas Escrituras. Mas sem mais delongas, bora lá, pega aí a tua Bíblia e bora comer esse rolo juntos. Hebreus capítulo 6, vamos ler somente aqui o versículo 1. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Bom, lembrando que aqui esse "e" que conecta as duas doutrinas, né, as duas matérias, ele tem uma função de adição. Quer dizer que esses dois ensinos, né, que esses dois fundamentos, eles estão profundamente conectados. E a gente falou na semana passada, né, na verdade, foi semana passada, que é justamente a pregação do arrependimento, aquela pregação genuína, que é a mesma pregação desde João Batista, Jesus Cristo, os próprios apóstolos. É essa a pregação que abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração para a fé em Deus. Olha o que vai dizer aqui pra gente em Romanos 10:17. E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir, pela palavra de Cristo. Então é justamente a pregação do arrependimento, que é esse ouvir que dá início à nossa fé em Deus. Mas o que é essa fé em Deus? Cara, algumas semanas atrás, acho que, talvez uns 2 meses atrás, eu participei de um evangelismo de rua, que foi uma experiência maravilhosa. E eu lembro que em um dado momento nós entramos em um bar, né, para poder falar aqui com aqueles caras lá e tal, jogando sinuca, bebendo. E aí a gente abordou um deles, na verdade a minha amiga, e ela perguntou para ele assim: poxa, você acredita em Deus? E o cara prontamente: acredito, eu até vou na igreja. Só que claro que obviamente, né, ele estava num bar, ele estava bebendo, né, você podia ver ali, de acordo com os frutos da árvore, que aquela árvore ela não estava muito bem plantada na rocha firme que é Cristo, né? Porque os frutos visíveis ali não eram frutos de acordo, né, o fruto que se espera de uma pessoa que caminha com Cristo. E por que aquele cara falou tão convictamente que sim, eu acredito em Deus, tenho fé em Deus? E por que essa fé não estava apresentando, né, resultados, transformando de fato a vida dele? Cara, tem um versículo lá em Tiago, que é um versículo assim chave. E ele vai dizer assim, Tiago 2, versículo 19. Você crê que Deus é um só? Faz bem. Até os demônios creem e tremem. Olha só o que ele está dizendo. Você acredita que Deus existe? Faz muito bem. Até os demônios acreditam. E mais, eles acreditam e tremem, né? Porque tem muita gente aí que acredita em Deus, mas nem treme. Isso não causa nenhum efeito na vida da pessoa, na postura, na conduta da pessoa. E isso é muito grave, né? Pensa só, tem um monte de gente e até de pessoas que se dizem cristãos, que acreditam em Deus, menos do que os próprios demônios acreditam. Ou talvez acreditam como uns demônios. Então, som do seu coração aí e vê, será que você só acredita em Deus igual os demônios acreditam? Ou de fato você acredita e essa sua fé em Deus vai gerar um resultado palpável, frutos dignos na sua vida? Então vamos entender o que é essa fé em Deus, que é um fundamento, um alicerce para a nossa caminhada. Primeira coisa que eu quero dizer, como já está bem aqui concluído, é que acreditar em Deus, acreditar na existência de Deus, não é o suficiente. Cara, tem um versículo de Jesus lá em João 7,38. Ele está falando acerca do Espírito Santo aqui. Vai dizer assim, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Claro que está falando aqui do Espírito Santo. E sim, esse texto ele é uma menção, né? Ele faz uma relação
com o texto do Antigo Testamento, mas ele não é uma citação direta. Se você já fez um TCC, né, uma tese, você escreveu um artigo, você sabe que quando nós fazemos uma citação direta, essa citação ela deve vir identificada. Eu não lembro agora exatamente, mas ela vem entre aqueles parênteses ou colchete, etc., né, com os 2 pontos ali. Mas fica claro que é uma citação direta. Aqui não é. E como esse diz as Escrituras aqui, não está se referindo a uma citação que foi feita no Antigo Testamento. Está se referindo, na minha opinião, e eu acredito que é D.A. Carson, né, que é um teólogo, um autor que muito me inspira, né, que muito tem influência sobre a minha vida. Ele vai acreditar e ele vai explicar que Jesus aqui, ele quis dizer o seguinte: existe uma maneira de se crer em Deus. E é essa maneira que vai ter como resultado a habitação do Espírito Santo no seu coração. Porque, de fato, se você crê em Deus, como diz as Escrituras, que você deve crer em Deus, a consequência é que do seu interior vai fluir rios de água viva. Ou seja, existe uma maneira certa de se crer em Deus. E não é só acreditar que ele existe. Eu amo Martinho Lutero porque ele diz, né, que as Escrituras elas são auto-interpretativas. E eu concordo em gênero, número e grau com isso que o grande Martinho Lutero nos disse. Vamos lá. O que seria então esse fé em Deus? Bom, a primeira coisa que nós temos que ter aqui é a convicção de que a salvação, ela se recebe, desculpa, tá? Eu estava lendo aqui na minha colinha, mas ela se recebe por meio da fé. Olha só. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não é de vocês, isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Nós falamos esse texto no último vídeo, mas fica bem claro aqui que a salvação, né, que essa pregação, esse elemento de fé que está no nosso coração, isso não é de mim mesmo. Isso só pode ser algo que vem do próprio Deus. E no que eu tenho que acreditar? A fé em Deus não é apenas crer que Deus existe, mas crer na sua existência, crer na sua revelação por meio de Jesus Cristo, confiar em suas promessas e aproximar-se de Deus com confiança. É ter uma convicção plena de quem Ele é e de que Ele é digno de ser confiável e de que as suas palavras elas são plenas, elas não voltam vazias, as suas promessas vão se cumprir e de que Ele enviou o seu Filho aqui na terra para morrer pelos nossos pecados, ressuscitou, venceu a morte, subiu, está nos céus e voltará para nos buscar na hora que ele determinou que ele vai voltar para nos buscar. Então a fé em Deus, ela vai englobar todo o plano, essa convicção, essa certeza, de forma que a gente passa a viver a nossa vida totalmente programada nisso. Você pode ver nos ensinos dos apóstolos, né, Paulo ali também, né, Tiago, João, Pedro, você vê que o dia do Senhor, né, que é a segunda vinda de Cristo, cara, aquilo era algo para eles iminente. Eles agiam como se aquilo fosse acontecer domingo agora, semana que vem. Toda a vida deles apontava para isso. Existia um clamor maranata muito forte no coração deles. E isso impactava a vida deles. De forma que, de fato, essa vida aqui terrena perdia o sentido. Eles tinham convicção, né? Eles palparam ali o sacrifício de Jesus, então eles tinham convicção, isso gerava algo no coração deles. Porque a fé, ela vai ter 3 elementos que são extremamente importantes, e eu aprendi isso com o pastor Luciano Subirá. Então, assim, toda coincidência, aliás, toda semelhança não é mera coincidência. Mas o primeiro aspecto aqui é o aspecto da identificação. Quer dizer que através da fé, que nos permite receber essa salvação, nós somos identificados com Cristo Jesus, morremos com Ele e ressuscitamos juntamente com Ele. Cristo recebeu aquilo que eu merecia naquela cruz e me deu aquilo que Ele merece. Então a fé, ela me identifica com Cristo e isso é um grande benefício, mas também é uma grande responsabilidade. Porque essa fé que me identifica com Cristo não só me dá o benefício de ser salva e o perdão dos meus pecados, mas gera responsabilidade de demonstrar e expressar Cristo na minha própria vida. Porque as pessoas têm que ver Jesus em mim. É justamente aquilo que eu não via naquele senhor que estava no bar, que falou que acreditava em Deus. Falei, poxa, eu não vejo Jesus aqui nesse momento. Eu acho que eu não consigo imaginar nunca Jesus num bar,
bêbado, mal vestido, descuidado ali, né, enfim, falando aquelas coisas que ele estava falando lá, não estava expressando Jesus. Então essa fé não estava identificando ele com Cristo. Outro aspecto é que a fé, ela vai dar pra gente a apropriação. É através da fé que eu aproprio, que eu tomo posse da minha salvação. Paulo fala para Timóteo, eu coloquei aqui pra gente, 1 Timóteo 6,12. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Cara, isso é muito importante. Jesus já fez tudo o que ele tinha que fazer. Ele cumpriu o plano dele aqui nessa terra. Ele morreu, ele ressuscitou, ele obedeceu o Pai, ele revelou o Pai para nós. E agora eu tenho que fazer algo. Eu tenho que fazer uma ação que vai causar uma reação de Deus em meu favor. Eu tomo posse da vida eterna. Cristo, quando ele morreu, ele disponibilizou salvação para toda a humanidade. Mas só aqueles que entendem, que se arrependem, que têm a sua fé ativada no coração, que conseguem agora ver a Deus, que podem tomar posse de todo esse benefício que é ser salvo. Outra coisa que a fé vai gerar em mim, esse terceiro aspecto, é a confissão. Agora que de fato os meus ouvidos foram abertos, os meus olhos foram abertos, agora eu consigo ver quem é Deus, Ele é digno de confiança, eu entrego a minha vida a Ele, agora Cristo é o meu Salvador, eu fui identificada com Ele, agora eu tenho que confessar isso. E aí aponta para aquela confissão pública, talvez seja você ali levantando a mão no apelo, confessando Jesus como seu Senhor e Salvador, ou talvez o batismo nas águas, vamos falar disso no próximo vídeo, mas agora gera uma confissão, mas não é só esse ato de levantar a mão no apelo. Cara, você tem que viver confessando, a sua vida tem que ser uma confissão viva daquilo que Jesus fez no seu lugar e dessa responsabilidade que você tem agora de sair por aí confessando e professando. Todo dia a gente tem um objetivo, conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. É por isso que a fé ela vai gerar em nós algo, ela vai gerar frutos, né? Acho que é o Tiago mesmo que vai continuar falando que a fé sem obras, ela é morta, sabe? Aquela pessoa que de fato tem essa fé genuína, isso vai de fato, isso é uma consequência que é inevitável, porque tá lá, sabe? É como se você plantasse uma semente, uma terra boa. Pode até demorar, mas em algum momento aquela semente ela vai florescer. É inevitável. Se tiver água, se tiver solo bom ali, vai criar raiz. Em algum momento vai gerar frutos externos. É inevitável que você tenha o Espírito Santo em você e que todo mundo ao seu redor não possa ver essa transformação na sua vida. A fé em Deus, ela vai gerar uma combustão em nós que vai impactar todo o nosso caminhar, porque ela foi gerada através de um arrependimento genuíno. Mais uma vez, voltando na vida daquele senhor que eu conheci no bar ali, ele tá andando pelo caminho, olha, que não é o caminho da salvação, não sei o que ele acredita, de fato, não foi eu que conversei com ele, mas quando de fato se ele diz, né, que se converteu, que acredita em Deus, que Cristo era o Salvador dele, devia haver uma convergência, uma metanoia, uma mudança de atitude. Olha, a minha vida ela tem que expressar, confessar Cristo Jesus. A fé em Deus é mais do que só acreditar que Deus existe, que Ele está no céu, lá, bem ocupado, nem preocupado comigo, e eu aqui bem longe dele vendo a minha vida. A fé coloco no meu coração, e de fato agora eu entendo que do meu interior flui rios de água viva. Deus agora que é tão grande, tão poderoso, habita em mim. E com certeza isso vai gerar algo que é externo. Então é claro que isso aqui é só um pequeno resumo. Tem muito mais a se falar acerca da fé em Deus. Cara, estude, entenda, conheça esse Deus. Tem uma música que eu amo, que ela vai dizer assim, né? Aquele que mais me conhece é aquele que mais me ama. Não tem como você conhecer a Deus, não se apaixonar e não gerar algo em você. Se você está sendo exposto à glória de Deus, isso vai te transformar. E as pessoas que estão ao seu redor vão ver isso na sua vida. Porque a gente julga uma árvore pelos frutos que nós estamos vendo. O Senhor Jesus nos ensinou assim, se eu não me engano, é em Mateus 7, que a gente vai conhecer os profetas pelos seus frutos. São esses frutos que nós temos que buscar na vida dele. Os frutos ali de Gálatas 5, os frutos de uma pessoa que foi impactada e do interior dela fluem rios de água viva. Então é isso que eu queria trazer aqui de uma maneira bem resumida, mas então isso só como incentivo, como rolo. Conheça esse Deus que é digno de ser de confiança.
que é digno da nossa vida, que é digno de um caminhar, que confesse, que expresse, que nos identifique e gere em nós uma responsabilidade de fazer Cristo conhecido. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.